Olha para quem está no carro do seu lado, manda um beijo para ele. Fala, Deus te abençoe em nome de Jesus. Olha para o outro lado, fala, Deus te abençoe em nome de Jesus, eu te amo em Cristo. Amém. Dá um grito aí, eu amo você, bem alto. Obrigado, eu também amo vocês. Eu me aproveitei da situação, vocês perceberam ou não? Glória a Deus. Muito bom saber que as nossas crianças podem ter o Kids nos carros, né? Hoje o Joshua ficou meio tímido, ele ficou meio com medo do avô Man ali, né? Geralmente ele fica tão feliz, a última vez ele mandou até doce pro avô Man. Mas glória a Deus por causa pelo nosso Kids e porque as crianças estão sendo ministradas mesmo dentro dos carros, e o Senhor tem feito maravilhas no nosso meio. Olha para o irmão do seu lado aí e fala, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso nós estamos alegres. Amém? Nós somos o povo dos últimos dias. Somos o povo que tem adorado ao Senhor independente das circunstâncias. E as circunstâncias exteriores, as circunstâncias mundiais, não têm abalado o nosso interior em Cristo. E isso que nos traz mais felicidade e mais alegria. Nós temos hoje mais ou menos 400 carros no estacionamento, posicionados com suas famílias. Também temos o pessoal lá de dentro da nave. O pessoal de dentro da nave, faz barulho aí pra gente escutar vocês, deixa eu ver. Olha lá, o pessoal de dentro das naves, e glória a Deus por isso. Nós chamamos o barracão de nave, de barracão, porque sabemos que a igreja somos nós. Sempre ensinamos assim, bem-vindo, você não está na casa de Deus, você está no quarto dos filhos, porque a casa de Deus deve ser você todos os dias da sua vida. Amém? Em nome de Jesus. Eu quero agradecer a todos que nos ajudam e têm nos ajudado nesses dias difíceis, dias onde muitas congregações têm se fechado por causa de toda a crise mundial, proposital e planejada por uma agenda satânica, mas nós sabemos que a nossa agenda também foi planejado e pelo nosso Deus, Ele nos avisou de todas as coisas, e somos o povo que acredita na verdade que nos pode salvar, porque quando o apóstolo Paulo diz que pessoas deram ouvidos à verdade que não os poderia salvar, muito provavelmente esta palavra foi feita atemporal e também para os nossos dias. E nestes dias temos visto pessoas dando vazão e acreditando na verdade que não pode salvar. Mas nós decidimos acreditar na verdade de Jesus o Cristo, esse que nos salva. Quem está comigo, diga amém bem alto aí onde estiver. Glória a Deus. E nós ontem tivemos uma ceia maravilhosa. Estamos até conversando em deixar a ceia somente para o sábado, porque estamos fazendo na virada do sábado para o domingo, e tem sido uma grande bênção do Senhor em separar a ceia para que possamos falar somente a respeito da ceia. Vamos avisá-los. Mas enquanto nós estamos nesta perseguição velada, a igreja de Montemor, que havia sido liberada para fazer os cultos em 30%, que foi uma das poucas igrejas que respeitou verdadeiramente e fez tudo certinho. Agora eles deram um decreto, lembrando que decreto não é lei, mas deram um decreto para que se fechasse as igrejas. Então o pessoal de Montemor pulou para São Paulo. E eles falaram, se precisar pular para Itapecerica, a gente pula também. Onde tiver que pular, a gente pula, mas a gente vai pular até pular no céu. Aleluia, e glória a Deus por isso, amém? Então uma salva de palmas para os nossos irmãos de São Paulo, bem alta para eles ouvirem, glória a Deus, porque eles estão inabaláveis em sua fé, amém? Hoje eu assisti, até ia mandar para o pastor César, mas assisti um dos meus primeiros pastores ministrando em uma igreja. O pastor Bart me mandou, e ele está bem velhinho, com o mesmo jeito, né? Presbiteriano de sempre, mas cheio do Espírito Santo, e porque muitos presbiterianos são cheios do Espírito Santo, amém, gente? E nem todos são sorveterianos, muitos são cheios do Espírito Santo, presbiterianos cheios do Senhor, amém? E ele estava lá cheio do Espírito Santo, fazendo um trabalho dentro de uma comunidade chamada favela. Hoje a gente não pode mais falar favela, eu cresci na favela, não pode mais falar favela, tem que falar comunidade. E ele estava fazendo um culto, ele e um amigo também, que nós crescemos assistindo, com acordeon, e eles cantando aquela música bem antiga com acordeon, e todo mundo batendo palma, tudo fora do ritmo, era uma beleza. E eu lembro de quando ele me dava bronca, porque eu cantava muito alto no culto. E agora ele está sem o bigode, né? Ele bigodão não é mais. E eu fiquei muito feliz de ver aquilo, porque ver que em sua velhice
ele permanece firme e constante, sempre abundante na obra, sabendo que o trabalho dele nunca foi em vão. E essas pessoas são as pessoas que realmente nos influenciaram na fé. E falando em influência, eu quero falar a respeito disso, porque hoje o que está mais na moda é ser digital influencer. Agora, ser youtuber é uma profissão. Ser youtuber é uma profissão e respeitada. Muita gente almeja ser ou se tornar um digital influencer. Esses dias eu ouvi um pastor que hoje é um digital influencer falando que estava muito feliz porque muitas pessoas do mundo todo estavam ligando para ele, dizendo para ele: olha, você é meu pastor virtual, amém. Eu não sei se eu ficaria feliz ou triste por saber que pessoas estão deixando os seus pastores que viveram a vida inteira cuidando de verdade e tendo corpo a corpo, porque Deus se preocupou tanto com isso que mandou o seu filho em corpo, e deixando para ser virtuais. Eu não quero que você seja um influencer, um digital influencer. Eu quero que nós sejamos espirituais influencers. Eu quero que você seja um espiritual influencer. Diga, eu preciso ser um espiritual influencer e não um digital influencer. O que me parece, pode ser que esteja errado, é que a internet tem servido como um substituto do Espírito Santo para Satanás. Porque eu gosto da internet, mas acredito que ela pode ser uma boa ferramenta de Deus e de vida. Mas também acredito que se muitos não tomarem cuidado, ela pode se tornar uma boa ferramenta de morte, ou uma terrível ferramenta de morte. E diante desta palavra, eu lembrei, quando estava vindo, minha esposa ia pregar hoje, e eu lembrei de uma palavra em que um pastor político me disse. Ele olhou para mim e ele disse: Rafael, você é costa larga. E eu lembro que eu fiquei quieto, em silêncio, olhei para ele, e de repente ele se corrigiu. Tudo bem aí? De repente ele corrigiu e falou: não, você é um homem de Deus. Por que eu fiquei quieto? Porque costa larga é o termo usado para quem tem muita influência do mundo, muita influência de autoridades mundanas, ou de autoridades de homens de renome no mundo. Mas eu nunca busquei este tipo de influência. A única influência que eu busquei a vida inteira foi a influência do meu Deus. Quando eu estava sozinho numa periferia e havia acabado de me casar, Deus me deu a sua influência. Eu busquei da influência desse Deus. E por causa da influência deste Deus, eu não fui influenciado por outros homens, mas fui um influenciador deles. Hoje, homens de renome vêm de longe para ter comigo. E não porque eu sou bom, mas porque a minha influência nunca mudou. Sempre tive na minha vida, Marcelo, a influência deste Deus influenciador. Esse Deus que muda tudo, esse Deus real. E por causa disso, querido, nós temos vivido uma vida em abundância. Estava falando ontem também, pincelamos a respeito de uma frase que eu falei no último domingo. Que toda a chapação, todo o barulho foi muito gostoso, e a gente sempre gostou e equilibrou isso. Nós sempre gostamos da palavra bem explicada, nós sempre gostamos de viver a palavra, sempre gostamos também da chapação, mas sempre explicamos que a chapação não deveria ser a busca, a única busca de cada um, mesmo porque o verdadeiro avivamento não está no barulho dos dons, mas no silêncio dos frutos. E hoje o que restou? Hoje não dá para você fazer ou cair aí dentro do seu carro, né? Ou não dá para você rodar peão aí dentro do seu carro, né? Tudo isso é muito legal, muito gostoso, né? Mas hoje o que ficou, o que restou, o que permaneceu é o verdadeiro amor, que não é um amor pregado nas novelas, mas é um amor que realmente é sacrificial, se entrega e faz com que as pessoas entendam. E por entender esse evangelho, você tem desfrutado de uma fé pura e simples, e como o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, sem fingimento. Diga, eu preciso ter uma fé não fingida. E diante disto, sabendo que nós temos hoje lugares de destaque em muitas horas, né? Outro dia uma pessoa falou a respeito de algumas pessoas que eram membros aqui e que estão se convertendo aqui no nosso meio. Eu tenho muita gratidão a Deus, porque a palavra de Deus diz que quando Moisés foi cumprir o seu chamado, Deus colocou homens, artistas, homens de todos os tipos ao redor dele. A palavra de Deus também diz que Jesus tinha mulheres que o serviam com suas fazendas, ou seja, estavam perto de Jesus para servi-lo com
dinheiro, com recursos. A palavra de Deus também fala a respeito de um governador e a respeito que era José de Arimateia, que tinha grande influência e no fim cedeu o túmulo que o próprio Pedro ou os outros discípulos não poderiam ceder. O meu Senhor nasceu num lugar humilde, mas recebeu ouro, incenso e mirra para o seu ministério. O meu Senhor morreu e ressuscitou, mas morreu num lugar de governo. Sabe por quê? Porque quando você crê e tem realmente a sua influência de Deus e vinda de Deus, você sempre vai ser abençoado. E não vai ser influenciado por este mundo, mas vai ser um influenciador em nome de Jesus. Diga, eu serei um influenciador espiritual em nome de Jesus. Amém. Tem alguém aí que pode dar uma salva de palmas a Jesus? Tem alguém aí que fala, Senhor, eu prefiro a sua influência? Tem alguém aí que pode gritar, Deus, eu quero a sua influência em minha vida? E diante dessa introdução, minha esposa linda e amada, por favor, ore por mim, só para te mostrar muito bonita. Eu sou apaixonado por essa mulher. Além de apaixonado, eu a amo. A nossa paixão se renova muitas vezes, mas o nosso amor só se acrescenta. Amém, linda? Aleluia! E glória a Deus, porque o meu casamento foi influenciado por alguém que sabe do que fala. Amém? Em nome de Jesus, o nosso Senhor. Por favor, ore por mim, minha esposa. Senhor Deus, eu te peço pela vida do meu esposo, Pai. Como o Senhor tem ensinado ele, o Senhor tem ministrado tanto a nossa casa como muitas pessoas, Pai. Mas tudo o Senhor tem revelado, Pai, com uma autoridade realmente vinda dos céus sobre a vida dele. E muitos têm vindo ouvi-lo, Pai. E o Senhor disse lá atrás que muitas pessoas iriam ser influenciadas pelo jeito que nós vivíamos, estávamos vivendo, Pai. E que, Senhor Deus, Ele possa, com a autoridade vinda dos céus, impactar, Senhor Deus, não somente esses que estão aqui presentes, mas aqueles que estão, Senhor Deus, nos vendo pela internet e muitos outros lugares, que são alimentados pela palavra que o Senhor tem revelado a ele, Pai. O Senhor tem revelado coisas grandiosas, Senhor Deus, segredos do Senhor, Pai. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, fazer com a autoridade vinda dos céus, e Ele possa, em nome de Jesus, ministrar a Tua palavra, Pai, com autoridade e poder, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. E eu creio no Senhor. Agradeço ao Senhor porque quando eu decidi me dedicar às coisas de Deus e somente às coisas de Deus, eu entendi que para ser fiel a Deus de verdade e para me tornar um bom pastor, claro que eu não tenho alcançado, mas me esqueço das coisas que para trás ficam e prossigo para o alvo. Para me tornar um pastor influenciado pelo verdadeiro pastor que é Cristo, eu não poderia ser um político. Eu não tenho nada contra políticos, pelo contrário, quero que saiam muitos do nosso meio. Eu creio particularmente, isso não é uma regra, é o que eu creio, que um político não deve ser pastor e um pastor jamais deve ser político. E quando eu falo político, é agir com política na vida das pessoas, porque Jesus nunca foi político e nem polido. Jesus falava o que teria que ser falado. E na tentativa de ganhar seguidores, muitas vezes os profetas têm sido assassinados, porque eles têm perdido a oportunidade de falar a verdade para falar coisas macias, para que não percam seguidores. Eu não quero ter seguidores fictícios ou virtuais apenas. Eu quero ter seguidores de verdade que seguem verdadeiramente a Cristo Jesus. Jesus chegou diante dos fariseus e disse: ora, vocês atravessam o mar para fazer prosélitos, e depois que os fazem, os tornam 2 vezes mais filhos do inferno do que vocês mesmos. Ou seja, eles estavam fazendo seguidores para eles mesmos, mas não seguidores para Cristo Jesus. E qual é a diferença de fazer um seguidor para você mesmo? É que esse seguidor vai e pode te ajudar na terra, mas não pode ir para a eternidade com você. Eu descobri que quando o Senhor me chamou, eu queria, até por ter observado tantas coisas, fazer diferente. Também não julgo que tenha alcançado, mas tenho tentado e prosseguido para o alvo. Porque a palavra de Deus diz que se vierem os elogios, que venham pelo próximo. Então, eu quero aproveitar para elogiar. Deus colocou este ministério e também nos capacitou e nos qualificou. Mas, quando viu que o nosso coração era de não
nos preocuparmos com coisas além da palavra de Deus, Ele colocou pessoas inteligentes ao nosso redor. Pessoas que sabem da culinária, pessoas que sabem das vendas, né? Nós temos aí tantos vendedores, né? O Cris, o Vande, tantos vendedores que sabem da parte da negociação, e outros aí que eu posso esquecer. Esses sempre caminham mais próximo, nos ajudando nessas áreas, para que nós não precisemos nos preocupar. Temos a parte dos advogados, também temos advogados do nosso meio, né? Alguns até que nós não conhecemos, né? Esses dias eu conversei com uma advogada muito simpática aí no meio, né? Temos contadores no nosso meio, né? Temos o doutor Igor José Algar, que é um excelente advogado. Muito obrigado, doutor. É bom ter homens da sua estirpe e da sua proeminência nos ajudando nas partes jurídicas, e também se convertendo e mudando dia após dia e melhorando dia após dia junto conosco. É bom nós temos o Roger, que tem nos ajudado nas partes, né, jurídicas, né, porque também é do governo. Temos tantas pessoas, mas todas são importantes. Todas são importantes, porque todas elas compõem um corpo. E olha que legal, isso tudo faz com que nós possamos ser completos. Mas quando uma pessoa chega e fala: bispo, você tem costas largas, eu não posso aceitar que eu tenho costas largas, ou que eu tenha costas largas, por causa de pessoas que Deus colocou perto de mim. Eu tenho que saber que eu só tenho uma proteção, ou seja, uma ajuda, né? Que não é uma autoajuda, e sim uma ajuda do alto. Porque Deus nos influenciou e Deus nos abençoou. Essas pessoas não chegaram perto de nós porque nós tivemos conchavos, ou só elogiamos, ou só, às vezes até falta um pouco de elogio, né? Ou só os adulamos. Não, nós nunca fizemos isso. Essas pessoas chegaram perto de nós porque reconheceram que existe algo muito maior do que nós e através de nós. E por isso essas pessoas têm vindo de longe e têm nos ajudado e servido ao Senhor também com os seus talentos. Mas, diante disso tudo, eu quero mostrar para você como é importante você, como cristão, saber que a sua influência tem que vir do alto. Diga: a minha influência precisa ser a influência do grande e eterno Deus, em nome de Jesus. Eu quero mostrar para você na palavra de Deus, no segundo livro de Samuel, no capítulo 18, no versículo 9, uma pessoa que ganhou o povo, e depois que ganhou o povo e ganhou a influência das pessoas, se acomodou na influência das pessoas, e achou que aquilo tudo já estava bom. Eu quero ler com vocês, leremos. Durante a batalha, Absalão, montando em sua mula, encontrou-se com os soldados de Davi, passando a mula debaixo dos galhos. Eu quero um pastor para ler comigo. Passando a mula debaixo dos galhos de uma grande árvore, e Absalão ficou preso. Absalão ficou preso pela cabeça nos galhos. Agora eu quero que você leia comigo bem alto esta parte. Eu gosto dessa tradução. Preste atenção no que está escrito aqui. Ele, 1, 2, 3 e ele, cadê os pastores lendo comigo? 1, 2, 3 e bem alto, gente. Ele ficou pendurado entre o céu e a terra, e a mula prosseguiu. Se eu puder dar um nome a essa palavra hoje, eu quero dar um nome muito peculiar: a influência, a corda e o chão. Ele ficou pendurado entre o céu e a terra. Esta é a vida de muitos que se dizem crentes. Ficam pendurados entre o céu e a terra. O mais engraçado de tudo é que a Bíblia fala claramente que a mula prosseguiu, mas ele ficou. Isso mostra claramente que às vezes nós temos atitudes piores do que uma mula, gente. Falo ou não falo? Às vezes a gente tem atitude pior que mula. Esse cara, por ficar entre o céu e a terra, pendurado entre o céu e a terra, ele parou em sua vida. Continuando no versículo 10, um homem o viu e foi informar a Joabe: acabei de ver Absalão pendurado numa grande árvore. Você ouviu? Perguntou Joabe, o homem. E por que não matou ali mesmo? Eu teria dado a vocês 10 peças de prata e um cinturão de guerreiro. Mas o homem respondeu: mesmo que fossem pesadas e colocadas em minha mão 1000 peças de prata, eu não levantaria a mão contra o filho do rei Davi.
ouvimos o rei ordenar a ti e a Absai e a Itai, protejam por amor a mim o jovem Absalão, meu filho. Por outro lado, se eu tivesse atentado traiçoeiramente contra a vida dele, o rei ficaria sabendo, pois não se pode esconder nada dele, e tu mesmo ficaria contra mim. E Joabe disse, não vou perder mais tempo com você. Então pegou 3 dardos e com eles transpassou o coração de Absalão, quando ele ainda estava vivo na árvore. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você for estudar essa palavra, você vai ver que Absalão foi um homem que procurou a influência do mundo. A Bíblia diz que Absalão, filho de Davi, queria o trono de Davi. O que ele queria? Bem alto, o que ele queria? E por almejar, por cobiçar o trono de Davi, ele começou a fazer amizades, ele começou a ser político. Quando era para simplesmente ele ser o filho do rei e ser um homem cheio do Espírito Santo, ele decidiu andar pelos meios naturais. Porque quando você não anda corretamente no seu chamado, você sempre vai ficar pendurado entre o céu e o inferno, entre o céu e a terra. Absalão começou a fazer práticas de ciências políticas. A Bíblia diz que ele pegava os seus filhos, as crianças no colo, beijava as crianças, apertava a mão das pessoas, sorria para as pessoas, abraçava as pessoas, e tudo isso ele fazia na beira da porta. E por que ele fazia na beira da porta? Porque a palavra de Deus vai dizer no Evangelho de João que ladrão e salteador é todo aquele que entra pela janela, porque a porta é o próprio Cristo. Diga, eu preciso estar na porta. Olha o que aconteceu. Esse homem não conseguia estar na porta, porque para estar em Cristo, você não pode estar da forma do mundo. Para estar em Cristo, você não pode fazer uma torre que alcance os céus por tijolos. Para estar em Cristo, você precisa estar pelo sangue e pelo poder, pela humildade e pela sua vontade de conhecer esse Deus. É por isso que Paulo entendeu em 1 Coríntios 1, ele fala que Deus coloca a sabedoria do homem no pó e usa as coisas loucas para confundir as sábias e as que não são para confundir as que são. Ele está dizendo que para Cristo, para estar em Cristo, você não pode simplesmente estudar e encher o seu intelecto de conhecimento, mas você precisa receber uma sabedoria, receber um poder de um autor que vem do céu, e toda a autoridade que vem do céu e que foi dada, porque Ele nos chamou de filhos e derramou o seu sangue por nós. Agora observe, Absalão fazia tudo isso e deu certo. Diga, nem tudo que dá certo é certo. Absalão fez tudo isso e deu certo. A Bíblia diz que ele ganhou o povo e ele estava com muita gente ao redor dele. A Bíblia diz que muita gente o seguia. Então ele se rebelou e colocou o seu pai para correr. Olha que coisa horrível. Ele estava tão desesperado pelo poder, pelo conhecimento, pelo respeito do mundo, que ele esqueceu de respeitar o seu próprio pai, que deu tudo para ele, que estava clamando para que ele não fosse morto. Então, por achar que ele tinha poder, porque todas as pessoas estavam com ele, ele planejou um motim contra o seu pai. Ele planejou algo muito ruim. E aqueles soldados e as pessoas que ele havia ganho por causa de política, o seguiram e fizeram e atentaram contra seu pai. Mas ele esqueceu, não só dos valentes de Davi, mas ele esqueceu que Davi não tinha o povo. Davi tinha Deus. Davi não tinha influência do povo. Davi só era um homem amado pelo povo, porque Deus o fez assim. Eles esqueceram das coisas que Davi fazia. Ele se esqueceu de todo o nível espiritual e a intimidade que Davi tinha com Deus. Entrava nos lugares que não podia, comia do pão, chamava o meu Senhor, disse ao meu Senhor, conhecia já o Espírito e falava para Deus, não retire, pode retirar tudo de mim, menos o teu Espírito. Ele se esqueceu de tudo que Davi era e de tudo que Davi havia adquirido com Deus. Ele se esqueceu que Davi tinha história. Ele se esqueceu que Deus escolheu Davi e o ungiu lá atrás. Ele se esqueceu que Davi era um homem cheio do Espírito Santo, e ainda que Davi errasse, ele se levantava, pedia perdão, e Deus era com Davi. Ele se esqueceu das promessas que Deus havia feito para Davi. Ou seja, ele não se esqueceu só do seu pai por causa da ganância e do poder. Ele se esqueceu do próprio Deus, que era o Deus do seu pai. Sabe o que aconteceu? A Bíblia vai dizer que Absalão morreu pendurado numa forca. E o valente de Davi terminou de matar.
Mas o que eu acho mais extraordinário é que a Bíblia diz que as árvores mataram mais gente do que as espadas. Ou seja, toda a guerra que ele tentou fazer para roubar o trono não precisou nem de soldados. Davi não precisava nem de soldados. Eu acho que Absalão olhava e falava: eu estou com a maioria do povo agora eu vou quebrar tudo, meu pai não tem mais nada, meu pai não tem mais quase ninguém, só tem aqueles poucos valentes lá, mas eles vão se quebrar porque a gente é maior. E de repente Deus coloca as árvores para lutar por Davi. Sabe o que quer dizer, querido? Que se você realmente decidir ser um influenciador, um espiritual influencer, se você decidir ser verdadeiramente um influenciador nessa terra, Deus não vai precisar de povo com você. Deus não vai precisar de uma multidão com você. Ele vai colocar os seus anjos ao seu redor. Você vai ser um influenciador de Deus. E se Ele precisar, Ele vai usar a natureza, Ele vai usar as árvores, Ele vai usar tudo para te proteger, para te defender, porque você decidiu crer unicamente, exclusivamente neste Deus. Aleluia, glória a Deus. Alguém aí pode fazer algum barulho e dar glória a esse Deus? A Bíblia é repleta de situações. Tá bonita, hein? Quantos filhos já? 3 filhos, irmão. Meu Deus. Bendito é aquele que tem muitos filhos em sua mocidade, serão como flechas na aljava do valente, e eles não serão envergonhados à sua porta. Aleluia. Gente, Deus mostra claramente na palavra de Deus, está cheio de exemplos de quem realmente quer ser influenciado por Deus, de quem realmente quer ter somente a influência de Deus. Quem toma da influência de Deus se torna influenciador e não é influenciado. Quem toma verdadeiramente da influência de Deus recebe sabedoria ainda antes do tempo. Ora, Provérbios diz que a mulher que é sábia, ela ora e ela trabalha para que o seu marido esteja entre os anciãos, entre os homens de renome da terra em Deus. Você tem ideia? Está falando que até a mulher que é sábia vai orar para o seu marido estar no meio dos homens de Deus. Por quê? Porque vai ser um influenciador, vai ser cheio do Espírito Santo, e não vai ter uma influência da terra ou de coisas passageiras e temporais, vai ter uma influência de coisas eternas, e vai mudar a vida de pessoas, e por onde passar, vai transformar a vida e as famílias, porque esse é um verdadeiro influenciador do Senhor. Aleluia. Olha para o seu irmão e fala: seja um influenciador de Deus, em nome de Jesus. Olha para o outro irmão e fala: seja o influenciador de Deus. Diga: seja o espiritual influencer, em nome de Jesus. Amém. A Bíblia também fala de outro homem, um homem chamado Corá. Olha que nome, bom nome para você dar para o seu filho, Corá. Tá afim? Se fosse pelo menos coragem, né? Mas Corá. A Bíblia diz que Corá se rebelou contra Moisés. Vamos ler? Números capítulo 16, versículo 31. Coloca na tela para mim, pastor, leia bem alto. 1, 2, 3 e... Demorou. Assim que Moisés acabou de dizer tudo isso, o chão debaixo deles fendeu-se, e a terra abriu a sua boca e os engoliu juntamente com as suas famílias, com todos os seguidores. Com quem, gente? Ih, caramba, hein? Esse é o problema de quem recebe influência somente do mundo. Quando a terra engole esses influenciadores falsos, engole quem os segue também. Eu falo ou não falo? Aprenda a seguir verdadeiros influenciadores. E o nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou a prova. Ele disse que você só conhece a árvore pelos frutos. Deixa eu te dizer, querido, pode ser que a árvore esteja com folhas boas e nunca venha dar frutos, e esse tipo de árvore Jesus amaldiçoa. Pode ser também que a árvore abra suas flores e as flores sejam lindas, mas um bicho entra nas flores e mate as flores e o fruto nunca chegue. Mas quando você segue alguém que tem frutos, os frutos gritam por ele, os frutos falam por ele, e você acaba sendo influenciado por um Deus multiplicador, porque quem tem frutos multiplica, quem tem frutos fica na história, quem tem frutos mostra a sua vida e mostra a sua família com autoridade e justiça, em nome de Jesus. Veja, para que você tem vivido a sua vida? Você quer ter um nome de rua? Então é só você pertencer a alguma organização dessas aí. Quer ter um nome na rua? Ou quer ter uma plaquinha no seu carro dizendo que você faz parte de uma sociedade secreta? O que
que você quer ter? O que você quer ser? Existe uma sabedoria milenar dos japoneses. E eles dizem a respeito, eles falam a respeito de duas palavras, Ikigai e Moai. O Ikigai fala a respeito de o que você decide ter como influência, o que você decide ter como decisão no seu dia, quando você levanta, quando você acorda, quando você abre os seus olhos, quem você decide seguir, quem você coloca, o que você decide colocar como ponto estratégico para você perseguir aquilo durante sua vida. Agora o Moai já fala de outra coisa. O Moai fala do tipo de pessoas que você escolhe para estar ao seu redor. Existe um estudo que diz que você é o resultado das 5 pessoas que você escolhe para andar perto de você. Se esse estudo estiver correto, eu creio até que você pode ser o resultado de mais. Mas, diante desse estudo científico, eu quero dizer uma coisa para você. Quem você tem escolhido para estar perto de você? São verdadeiros sábios da justiça de Deus? Ou são pessoas que têm conhecimento do mundo? Porque conhecimento é diferente de sabedoria. Sabedoria é algo muito além. A sabedoria só vem do céu. A sabedoria verdadeira só vem de Deus. Alguns recebem um pouco de sabedoria por causa da velhice, por causa do tanto de anos vividos, e na sua velhice começam a pensar nas coisas que realmente importam. Veja que um senhor em idade avançada, ele já não pensa mais em coisas passageiras. Ele está pensando em dar ouvidos aos seus filhos, em cuidar dos seus netos. Ele está pensando em coisas que valem muito mais, porque ele viveu a vida inteira, ele viu e percebeu na velhice o tanto de tempo que ele perdeu. Mas o nosso Deus não. O nosso Deus não. O nosso Deus diz: lembra-te do teu Criador na sua mocidade. Lembra-te do teu Criador na sua mocidade. Lembra-te do teu Criador na sua mocidade. Porque se você lembrar dele, se você lembrar do seu Criador, a sabedoria virá, e virá cedo, e você vai poder desfrutar de uma vida, e uma vida em abundância. Olha para o seu irmão do lado aí e fala: lembra-te do teu Criador, irmão. Jovens, eu vos escolhi porque sois fortes. Lembra-te do teu Criador. Jovens, eu vos escolhi porque sois fortes. Lembra-te do teu Criador. Lembra-te do teu Criador. Antes que as suas costas se curvem, antes que houver espanto pelo chão, lembra-te do teu Criador nos dias da sua mocidade. Sabe o que o Senhor está dizendo? Ele está dizendo que Ele quer te dar sabedoria nestes dias. Ele está dizendo que o que as pessoas alcançam somente com a velhice, com a idade avançada, Ele pode te dar e liberar na sua vida. Porque hoje você decidiu estar num culto cheio do Espírito Santo. Ao invés de perder o seu tempo com as novelas, ao invés de perder o seu tempo com tanta bobagem, ao invés de perder o seu tempo com a mentira que não os pode salvar, você decidiu gastar bem o seu tempo, gastar com a verdade que o pode salvar. E por causa disso, Deus tem trazido sabedoria a você e a sua casa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Somente quem ama esse Deus faz barulho aí, faz muito barulho aí, faz ecoar a sua voz nesse estacionamento. Diga bem alto: a minha segurança vem do Senhor. Absalão tinha influência, e por acreditar na sua influência, por acreditar que ele era um bom influencer na época, ele perdeu o que ele tinha de mais precioso: a graça e a salvação que estavam sobre Davi. Ele perdeu a herança, ele perdeu o modelo, ele perdeu o desejo pelo Espírito Santo de Deus, por acreditar que ele era bom, por acreditar que ele era o coach do momento. Não tenho nada contra os coaches, gosto deles, para a alma, não para o espírito. Mas por acreditar nos coaches do momento, ou em ser o coach do momento, Absalão resolveu. Essa palavra vai para os coaches também. Pega aí, coach, aprende. Você cuida da alma, a Bíblia é a palavra de Deus, e o Senhor cuida do espírito. Ei, por acreditar nisso, Absalão perdeu a influência dos céus. Pergunta para você mesmo: o que você quer ter? A influência da terra ou a influência dos céus? Hoje não existe mais padrão de nada. Hoje qualquer um fala qualquer coisa. A internet se tornou um caldeirão dos bruxos evangélicos. Não evangélicos da religião evangélica, evangélicos porque usam o evangelho. Até os ateus estão usando o evangelho para ficar brigando na internet, quando o evangelho é sabedoria para as nossas vidas, é lâmpada para os nossos pés, é luz para as nossas vidas. Ei, o que você quer ser?
Hoje em dia os pastores, por causa de influência, colocam qualquer youtuber no púlpito. A pessoa acabou de se converter, ela não sabe nem o que falar, mas eles colocam no púlpito para lhe ensinar uma geração. Quem disse que uma pessoa assim pode ensinar? Ela tem que ser influenciada por homens de Deus, não uma influenciadora. Hoje em dia, porque uma pessoa canta bonito, os pastores, muitos pastores já colocam, nem todos, tem pastores de Deus, mas já colocam essas pessoas no púlpito por causa do quê? Dos views, dos likes e tudo mais. A pergunta é, Deus está te dando um like ou um dislike? Eu falo ou não falo? Olha para o seu irmão e fala, Deus está te dando um like ou dislike? Fala, porque Ele sim está assistindo a sua vida todo dia. Fala para ele, você está preocupado com o like e dislike de Deus? Ou só com o da internet? Corá achou que porque ele se rebelou, a Bíblia diz que ele se rebelou contra Moisés. Vamos ler, leia mais uma vez, pastor, bem alto. Assim que Moisés acabou de dizer tudo isso, o chão debaixo deles fendeu-se, e a terra abriu a sua boca e os engoliu juntamente com suas famílias, e com todos os seguidores de Corá, e com todos os seus bens. Desceram vivos à sepultura, com tudo o que possuíram desceram a Hades. A terra fechou-se sobre eles, e pereceram na frente da assembleia, dentro da assembleia. Eles morreram na frente do povo. Leia o 34 bem alto. E diante dos seus gritos, todos os israelitas ao redor fugiram gritando, a terra vai nos engolir também. Quem vive na terra é engolido pela terra. Quem vive do céu é engolido pelo céu. Por quem você quer ser engolido, querido? Sabe o que Corá achou? Ele achou que ele tinha chão. A Bíblia diz que Corá fez uma rebelião, e não foi uma simples rebelião não, ele pegou os levitas. O povo que vinha da tribo de Levi, que cuidava da adoração, né, na igreja. A Bíblia diz que ele pegou 250. E a Bíblia diz que esses homens eram de alta estirpe. A Bíblia mostra claramente que esses homens eram homens proeminentes no meio de Israel. Eles faziam parte do conselho. E Corá conseguiu ganhar. Você acha que Corá era um bom líder ou não era? A rebelião de Corá foi parecida com a de Lúcifer. Porque Corá queria o trono de Moisés. Lúcifer queria o trono de Deus, o qual o cordeiro se assenta. E Absalão queria o trono de Davi. É tudo muito igual. A mesma mentira desde o começo, né? Você vai ver que a Bíblia é muito simples. E sabe o que aconteceu com Corá? Ele chamou todo mundo, e quando ele estava com chão, ele estava com as costas largas. Ele estava com chão, ele estava achando que ele tinha o chão. Ele falou, aqui ó, está totalmente concreto. Eu posso pintar e bordar porque eu estou com as costas largas. Tem 250 homens de renome poderosos do mundo junto comigo. Eu quero só ver. Ele chega em Moisés. A Bíblia diz que ele chega diante de Moisés e Arão. E ele começa a desrespeitar Moisés. E ele falou, Moisés, todo mundo aqui tem unção, não é só você não, ô bambambam. Só se a gente fosse burro, fosse cego, que a gente não ia ver. Porque você acha que só você tem unção. Deus deu para todos nós somos povo de Israel. E o povo atrás, uau, uau. E ele foi se enchendo com aquilo e tomando aquela adoração e falando, e aí Moisés, qual que é? Sabe o que Moisés faz? Moisés ajoelha. E ele fala assim, ô Deus, não aceita a oferta deles não. Porque o homem que é íntimo com Deus, cara, ele não liga para o que o mundo fala, ele liga para o que Deus pensa. Agora eu quero que você perceba o que Moisés fez. A Bíblia diz que Moisés olha para Deus e fala, ô Deus, não aceita as ofertas de cereal desses caras não, olha que bocudo que eles são. Aí ele olha para Corá e para o povão e fala assim, fala o seguinte, então já que vocês são tão de Deus, vocês são de Deus, né? A gente é de Deus também, uhum. Vocês todos aí? A gente é, 250, uhum. Fala o seguinte, pega incenso todo mundo, amanhã vamos adorar o Senhor com incenso. E amanhã diante de Deus a gente vai ver o que Deus acha de vocês e o que Ele acha de nós. A Bíblia diz que eles vieram com os incensos.
Aí Deus falou assim: ô Moisés, vou matar todo mundo. Sabe o que Moisés faz? Fala: é isso aí, Deus, Deus terrível, vai matar todo mundo, uhul! É isso que ele faz? Não. A Bíblia diz que Moisés catarão falou: meu Deus. Aí ele ajoelha e fala: meu Deus, só por causa de um homem, ele que é tranqueiro, os outros estão influenciados. Só por causa de um homem o senhor vai matar todo mundo? Mata não. Aí Deus olha: Moisés, tá bom, Moisés, então eu não vou matar. Você acha que Moisés tinha influência ou não? Deixa eu te dizer algo que você pode achar que é heresia. Mas Moisés recebeu tanta influência do próprio Deus, que até o próprio Deus recebia da sua autoridade, da sua influência, porque Deus não revoga a influência e a autoridade que Ele dá para os filhos. Ei, não, Deus, não mata não. Tá bom, Moisés, então não vou matar. Aí Deus fala assim para eles: só faz o seguinte, então pede para eles se afastarem. Depois eles fazem outras burradas e a gente deixa isso para depois. Mas deixa eu te falar a respeito desta parte da história. Moisés manda eles se afastarem. E a Bíblia diz que Deus vai lá e abre o chão. E eles são engolidos. Depois Deus manda raio, depois você lê o resto. Mas eu quero me ater a este ponto. De como Deus honra quem o honra. De como Deus dá honra a quem tem honra. E de como Deus respeita a influência de quem decidiu ter e ser influenciado pelo próprio Deus. Quantas vezes eu já vi acontecer isso na minha vida, mas que outras pessoas falem a respeito disso, não eu. Preste atenção. Enquanto Absalão tinha influência, achava que era o melhor influenciador e morreu, e as árvores do pântano mataram mais gente do que os soldados, as espadas, Corá foi engolido pela terra, porque achou que tinha chão. Então Deus usou o próprio chão para engoli-lo. Deus usou o próprio chão. Já que você gosta tanto do chão, eu vou abrir ele, você vai morrer aí mesmo. Já que você acha que você tem tanto chão, tanto alicerce, e está tirando da cara do meu servo Moisés, então você vai morrer aí mesmo. O que você adora, você vai morrer. Se você adorar a Deus, você vai morrer nele. Eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que está em mim, ainda que morto, viverá. Mas se você adorar a terra, infelizmente você vai morrer na terra, e nela você vai ficar. Diga: eu quero morrer em Deus. Olha para o irmão do seu lado e fala: tomara que você morra no Senhor Jesus. Olha para outro irmão e grita: tomara que você morra, hein? No Senhor Jesus. Quem recebe aí essa palavra? Quem recebe essa palavra? Eu quero falar de mais um só, mais um. Eu falo ou não falo? Esse, vamos correr um pouquinho mais para a nova aliança. Judas. Judas era um cara que foi escolhido para fazer parte dos 12. Judas estava lá com Jesus, esperando que Jesus fosse um ditador, ou alguém que ia salvar Israel pela força. E por Jesus não fazer da maneira que Judas queria, Judas começou a traí-lo. Tem gente que acha que Judas só traiu com as moedas, mas não foi só com as moedas. Judas já havia traído faz tempo. A Bíblia fala que Judas já roubava da sacolinha dos dízimos, das ofertas do ministério de Jesus. Ah, é dízimo, é oferta, não sei o quê. Larga de ser avarento. Faça muito mais, não é mais 10%, não é tudo. Já que você briga por 10%, dá tudo, meu filho. Porque se você é avarento desse jeito, é porque você ama mais o dinheiro do que a Deus. O que nós temos nessa terra? Nada. A gente pode acordar num dia rico ou num dia pobre, ou pode acordar ou nem acordar. Que tipo de controle nós temos em alguma coisa? Nada. Nós dependemos única e exclusivamente de Deus. Aqueles que reconhecem e aqueles que não reconhecem. Romanos 1 diz que pela sua estultice, pela sua tolice, pelas suas especulações, decidiram não crer em Deus. Ou seja, aqueles que não creem em Deus decidem não crer, porque não tem como não crer. Judas estava lá. João capítulo 12, versículo 3. Leia para mim bem alto, pastor. Então Maria pegou um frasco de perfume caro, feito de essência de óleo aromático, ungiu com ele os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. A casa se encheu com a fragrância do perfume. Mas Judas Iscariotes, o discípulo que em breve trairia Jesus, disse: este perfume valia 300 moedas de prata, deveria ter sido vendido e o dinheiro dado aos pobres. Não que ele se importasse com os pobres, na verdade era ladrão e, como responsável pelo dinheiro dos discípulos, muitas vezes roubava uma parte para si. Jesus sabia ou não sabia que muitas vezes ele estava roubando? A Bíblia diz que ele já era ladrão.
Ele já traía Jesus. E por que Jesus deixou Judas no ministério dele, caramba? Pior, deixou de tesoureiro ainda. Sabia que estava roubando e ainda deu a sacolinha na mão dele. Foi Jesus que deu, Jesus que deixou, Jesus que mandava. Sabe qual que é o problema? É que tem gente que acha que é influenciador, acha que tem influência e boa influência, e confia nessa influência, e morre pendurado, porque fica sempre no meio termo, sempre em cima do muro, pendurado entre o céu e a terra. Vive pendurado. Diga, eu não quero viver pendurado. Diga ao seu irmão aí, não viva pendurado. Tem gente que, como Corá, trabalha a vida inteira para fazer um chão, um alicerce sólido na terra. Diga para quem está do seu lado, não faça um alicerce na terra. Faça um alicerce sobre a rocha. A Bíblia fala de um homem que construiu sobre a areia. E vieram as torrentes, vieram os ventos e as águas e derrubaram. Mas aquele homem sábio que construiu a casa sobre a rocha, que é Cristo, nunca pode ser abalado. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Mas tem gente, e nos dias de hoje existem muitos assim, que acreditam e acham que porque Jesus está dando corda, eles vão se dar bem. Jesus deu muita corda para Judas. E porque Jesus estava dando corda, Judas achou que ele era o bambambam. Ele achou que ele estava arrasando. E Judas, Mateus capítulo 27, versículo 5, diz assim: então Judas jogou as moedas de prata no templo, saiu e se enforcou. Eu costumo dizer que se Corá tinha o chão e se abriu, porque dava valor e confiava no chão, Judas confiou na corda que Jesus deu, mas teve que se enforcar com a própria corda. Tem gente que está dando tanta atenção para a corda. Ah não, mas Deus me enche do Espírito Santo, já curei pessoas, em teu nome expulsei demônios. Apartai-vos de mim, vós que pratiqueis a iniquidade. Você me usou, eu te usei, estamos quites. Não, porque quando eu falo o céu desce. Eu tenho um monte de gente perto de mim forte, eu tô bam. É aí que o orgulho precede a queda. Deus resiste os soberbos, a Bíblia diz. A Bíblia diz que o muito saber ensoberbece e entristece. Sabe por quê? Porque você começa a conhecer tanto que você começa a confiar no seu próprio conhecimento. Ai, mas maldito homem confia em outro homem. E só leem essa parte do versículo que diz: confia em outro homem e fazem do seu braço a sua força. Ou seja, maldito homem que confia no braço do outro homem. Você precisa confiar no braço de Deus. Diga, eu preciso confiar no braço do Senhor. No braço do Senhor. Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Mas não por causa de nós. Não por causa de nós. Se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Não contra o meu, não contra o seu. Porque quem decide receber a palavra de vitória e a influência verdadeira desse Deus, anda na força do seu braço e não na força do braço dos homens. Anda respeitando as suas autoridades. É engraçado que sempre é igual. No céu existe hierarquia, no inferno existe hierarquia. A gente não quer ter, a gente quer ser rebelde, né? Cantou uma musiquinha onde eu sou rebelde e ficou rebelde por resto da vida. Você tem que se livrar dessa maldição aí da musiquinha, tá? Tem muita gente que ouviu demais isso aí e é rebelde pra caramba até hoje. É claro, nítido. Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Se a palavra de vitória já foi liberada para você, já foi liberada para mim. Vai de quem decide realmente confiar no braço forte do Senhor. O fato de você estar tendo sucesso na terra, querido, digo, o fato de eu estar tendo sucesso na terra não prova que eu estou aprovado pelo meu Deus.
Pois muitas vezes o dinheiro e o sucesso da terra vem pela traição, pela mentira, vem pela ganância, pela torpe ganância, vem pelas coisas erradas. Muitas vezes o sucesso, entre aspas, da terra vem sem sucessores, não existe sucesso sem sucessor. Muitas vezes o sucesso da terra faz com que a pessoa aparente algo e viva para uma imagem fictícia, mas viva triste no seu interior. Digo, o sucesso da terra, digo, o sucesso do mundo não me garante o sucesso em Deus. Deixa eu te dizer uma coisa: ter sucesso na terra não te garantirá sucesso em Deus, mas ter sucesso em Deus sempre te garantirá o sucesso na terra. Ele te dará vida, e Ele te dará vida em abundância. Bem-aventurado o homem que teme a Deus, o homem que teme a Deus, o homem que guarda desta palavra e não se desvia nem para a esquerda e nem para a direita. Esse é o sucesso que eu quero, essa é a influência que eu quero, esse é o meu Deus. Esse é o meu Deus. Se a palavra de vitória já foi liberada a nós, cante, cante, cante. Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Ei, declara isso. Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós, se a palavra de vitória, este viverá uma vida em abundância, uma vida em riquezas verdadeiras, uma vida completa, e depois dessa vida pequena e passageira, viverá uma eternidade galardoado pelo Deus verdadeiro, porque decidiu ser um influenciado por Deus e se tornar um influenciador nessa terra. Diga comigo, vivendo em Cristo. Diga comigo, vivendo em Cristo, eu terei um passado que se pode lembrar. Diga, vivendo em Cristo, eu terei um presente que se pode contar. Diga, vivendo em Cristo, eu terei um futuro que se pode almejar. Ei! Quando eu entendi o que era viver em Cristo, eu saí catando. Sabe o que é sair catando? É sair pedindo perdão até para quem você não quer. Eu saí resolvendo. Aí sabe o que eu fiz depois? Quando eu saí pedindo perdão, Deus começou. Cada vez que eu liberava uma pessoa, liberava em perdão, porque a Bíblia fala sobre liberar o perdão. Mas às vezes para liberar você precisa pedir. Eu recebi um dom espiritual, e por causa desses dons espirituais, Deus foi acrescentando aqueles que iam sendo salvos perto de mim. Então meu ministério começou a ter sucesso. Olha que bênção. E foi porque eu busquei a Deus, não os homens. Aí sabe o que eu fiz? Eu falei, eu não posso ser rebelde. Então eu comecei a buscar todos os pastores que me abençoaram a vida toda. Todos eles eu comecei a trazer para cá. Trouxe o apóstolo Petrizzi, que foi um grande homem de Deus na minha vida. Trouxe o bispo Christian, que foi um grande homem de Deus na minha vida. Eu trouxe o pastor Walter, eu não consegui trazer por estar muito velhinho, mas trouxe eles em vídeo para vocês, e todos os ensinamentos bons que esse homem acrescentou na minha vida para vocês. Trouxe para honrá-los. Fui até o pastor Walter, honrei. Falei, olha, você ganhou a minha vida, e olha o tanto de netos espirituais que você tem. Depois eu fui e resolvi o meu passado. Teve gente que eu liguei, que eu falei mal, ou que eu fiz mal, dentro das empresas que eu trabalhava, eu liguei para pedir perdão. Teve gente que eu saí devendo coisa pouca. Era mais caro ir pagar a pessoa do que a própria dívida, mas eu fui. Teve empresas que eu deixei caducar o nome e fui atrás para pagar, e a pessoa falou, já caducou. Eu falei, mas eu quero pagar mesmo assim. Sabe por quê? Porque eu queria ter um passado que se pode lembrar. Deus resolve tudo, irmão. Sabe o que aconteceu? Por causa desse tempo de correção na minha vida, o Senhor foi me acrescentando bênçãos, me acrescentando bênçãos, me acrescentando bênçãos. Pastor Bart, hoje, um homem que me influenciou muito em Deus, por causa da influência que ele tinha do Espírito Santo, hoje está debaixo da nossa guarda espiritual. Claro que debaixo da guarda de Deus, que nos deu essa influência. Então eu os respeitei, os honrei, porque Deus honra quem tem honra. Outros também tentaram se aproximar, querendo ter uma honra que não tinham, e Deus não deixou que eles progredissem. Esses pararam na forquilha da árvore enquanto a mula correu. O que a gente tem que entender nessa palavra, querido, é que a gente não pode deixar que a mula siga e a gente fique parado.
Diga: eu preciso prosseguir. Diga: eu preciso prosseguir. Diga: eu preciso prosseguir. Diga: eu preciso prosseguir em Cristo. Sigamos e prossigamos em conhecer a Deus. Sigamos e prossigamos em conhecer a Deus. Sigamos e prossigamos em conhecer a Deus. Aleluia. Diga: eu quero ter um passado para lembrar. Diga: eu quero ter um presente para contar. Diga: eu quero ter um futuro para ser almejado, para se almejar. Sabe por quê? Porque hoje o nosso presente pode ser contado na internet, porque os frutos gritam por nós. E o nosso futuro? O nosso futuro é conhecer a Ele com o corpo maravilhoso e glorificado que Ele tem hoje, e os nossos corpos incorruptíveis serem renovados na sua presença. O nosso futuro é o céu. O nosso futuro é a eternidade. O nosso futuro são os galardões. O nosso futuro é ouvir o Senhor, o nosso Senhor dizer: vinde benditos de meu Pai, entra no meu gozo, porque você foi fiel no pouco e eu te colocarei sobre o muito. Entra, 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 servo bom e fiel, servo bom e fiel, servo bom e fiel. Aleluia, aleluia, cante. Quem tentará contra? Aleluia! E quem impedirá o seu agir? Eita, Deus fiel! É bom demais servir esse Deus, irmão. Se a palavra de vitória já foi liberada a nós, diga: quem tentará? Na baqueta. Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória, se a palavra de